Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo Personal Easy. Hoje eu quero trazer para vocês um tutorial explicando a mais nova ferramenta chamada Personal Plan. O Personal Plan vai atuar diretamente em duas situações na clínica. A primeira, no planejamento de pacientes, de tratamentos, principalmente tratamentos mais complexos, e também na execução desses procedimentos. Tá ok? Lembrando sempre que todos os produtos Personal Easy trabalham em parceria com o EasyDental. A ideia aqui é que os usuários do EasyDental possam ter uma ferramenta que facilite o seu trabalho ou que complemente o trabalho que já é realizado no EasyDental. Ok? Eu estou aqui com a ferramenta Personal Plan aberta, mas também com o EasyDental aberto, para mostrar exatamente o funcionamento das duas ferramentas juntas. Então, o que eu tenho aqui no Personal Plan? Uma série de funções, E a primeira delas é exatamente a inserção de planejamento. E na lista eu tenho aqui todos os pacientes que possuem tratamentos aprovados. Então, se eu desejo, por exemplo, fazer o planejamento de algum caso aqui, eu seleciono o nome do paciente e do lado direito ele me mostra todos os procedimentos que estão lançados nesse odontograma. Vamos até conferir isso. Aqui é o paciente número 269. Eu vou abrir esse paciente no EasyDental. Então vamos ver aqui o paciente. Então vejam que são exatamente os mesmos procedimentos que eu tenho dentro do Personal Plan. Ok? Bom, eu vou fechar o paciente porque eu não preciso necessariamente ter o paciente aberto. Então vamos agora para o módulo de planejamento. Bom, pessoal, como é que funciona? Eu tenho aqui etapas, então a ideia é dividir o tratamento em etapas e cada etapa vai estar ligada a um atendimento, a uma consulta. Então, eu determinando qual etapa eu quero gravar, eu seleciono quais os procedimentos que eu quero realizar nesta etapa. Então, digamos que na etapa 1, eu vou fazer o tratamento de canal. Eu posso fazer vários tratamentos ao mesmo tempo, vários procedimentos dentro de uma mesma etapa, ok? Mas digamos que na primeira etapa eu quero fazer apenas o tratamento de canal. Quem utiliza o EasyDental na parte de procedimentos genéricos, isso vale para quem tem o EasyClinic, ok? Na parte de procedimentos genéricos, onde você calcula o tempo de atendimento de um procedimento, ele vai trazer um tempo estimado aqui, baseado no tempo que eu programei para aquele procedimento. Isso não torna a ferramenta necessariamente engessada, tá? A ideia aqui é dar uma estimativa de tempo necessário. Claro que o profissional pode controlar isso ou, até por uma questão de habilidade, executar o procedimento num tempo mais curto, mas ele sempre vai trazer a estimativa necessária de tempo baseado na quantidade de procedimentos que eu selecionar aqui, claro, desde que todos eles estejam marcados na tabela de procedimento genérico corretamente. Então, eu vou colocar aqui apenas endodontia na descrição da etapa. É obrigatório colocar uma descrição. Depois, eu preciso informar para o Personal Plan quanto tempo entre esta consulta de endodontia e a próxima. Então aqui eu tenho que colocar, por exemplo, eu quero 3 dias entre uma consulta e outra. E aí ele vai depois sugerir o agendamento, forçando a secretária a respeitar esse prazo, para que ela não marque a consulta com um tempo inferior ao que o profissional colocar aqui. Então eu vou colocar apenas um dia e vou pedir para gravar a etapa. Então ele pede uma confirmação, sim. Então agora a etapa 1 já não aparece mais aqui, porque ela já foi gravada. Então agora eu tenho outros procedimentos para lançar na etapa 2 em diante. Se eu vier aqui nos módulos do personal e procurar agendar planejamento, ele já vai me mostrar a etapa 1 deste paciente com a sugestão de uma data. Da onde ele traz essa informação? Ele já foi na minha agenda, na agenda do EasyDental, e determinou que existe uma consulta marcada para este paciente no dia 25. Então eu posso, aqui é o momento de atribuir uma consulta a uma etapa. Mas antes de fazermos isso, vamos voltar aqui para o planejamento e vamos concluir o planejamento do paciente. Então, o que eu desejo fazer na etapa 2? Digamos que na etapa 2 é a etapa de cirurgia, então o paciente vai fazer as 4 exodontias que tem para realizar. Então marquei aqui as 4 exodontias, vejam que aqui embaixo ele colocou um tempo somando o tempo que eu configurei para 4 exos, Por isso que eu disse que esse tempo é estimado
que o tempo de consulta vai ser determinado, claro, pelo profissional ou pela recepção, mas ele dá uma estimativa somando o tempo de todos os procedimentos. Bom, vou colocar aqui como etapa de cirurgia. A descrição da etapa, pessoal, vou fazer aqui um texto aleatório só para vocês verem. A ideia aqui é que vocês possam fazer uma descrição bem detalhada do que o dentista quer para essa etapa. Como, por exemplo, e aí vamos colocar aqui uma informação precisa para a secretária. Vou colocar assim, agendar 2 horas de consulta. Então agora eu estou deixando claro quanto tempo que eu quero que seja a consulta. E desta consulta para a próxima? Eu vou colocar aqui que deve se esperar 10 dias para a próxima consulta. Tudo bem? E mando gravar a etapa. Tem certeza? Sim. Etapa 2 concluída. E aí eu vou terminando todo o meu trabalho. Então, depois eu vou ter aqui a etapa das facetas. Mais 5 dias para a próxima consulta. Então, vamos colocar aqui facetas como o nome da etapa. Gravar etapa. Sim. E como última etapa, a instalação de uma coroa. Então, aqui eu não me importo mais com o número de dias. Por quê? Porque é o último procedimento. Então serão 4 consultas dentro do meu planejamento. Estou colocando um texto aleatório, tá, pessoal? Vou gravar a etapa. O nome do paciente não aparece mais aqui. Então eu não tenho mais esse paciente para ser planejado. Todo esse tratamento já está devidamente dividido em etapas, em sessões. Qual que é o próximo momento dentro do personal plan? Normalmente seria feito pela recepção ou por quem cuida da agenda, que é agendar essas etapas. Então aqui eu tenho todas aquelas etapas daquele paciente, ok? Com seus devidos tempos. Vejam que quando eu seleciono aqui essa etapa, ele dá um alerta, coloca uma cor amarela aqui em cima. Toda vez que alguma situação ou de tempo de agenda ou de prazo de consulta estiver sendo descumprido, digamos assim, ele dá um alerta visual. Mas vamos lá, a primeira etapa. Por enquanto, a única consulta que eu tenho marcada para esse paciente é do dia 25, que é uma consulta exatamente de 90 minutos. Se o paciente puder marcar nesse dia, eu faço o quê? Agenda a etapa. Então agora eu fiz o vínculo entre a etapa e entre a agenda. Etapa 2. Ele coloca aqui aquele tempo estimado que nós configuramos, mas, claro, o dentista alertou que 2 horas são suficientes. Agendar a partir de 26/3. Por que isso? Lembram que quando nós configuramos a etapa 1, eu pedi um dia pelo menos de agenda. Então aqui eu já estou alertando a secretária que do dia 26 para frente ela pode agendar. Agora entra o trabalho conjunto entre Easy Dental e Personal Plan. No Easy Dental, eu vou agora fazer a minha agenda. Então, digamos que eu vou marcar essa consulta para esse paciente na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então, vamos dar aqui um duplo clique. O paciente é o 269, ok? Duração, 90 minutos, né, que foi 120 minutos, que foi o que o dentista pediu. E ok. Eu tenho agora uma consulta disponível para poder fazer a continuação do meu planejamento. Como que eu trago essa informação para cá? Clicando aqui nesse botão no final da agenda, que é o de atualizar a lista, ele me traz que agora existe uma consulta de 120 minutos. Então agora eu vou colocar essa cirurgia na consulta de 120 minutos. Agendar etapa. Tempo de consulta inferior ao planejamento. Tem certeza? Ele deu um alerta. Baseado no tempo do procedimento genérico, ele está dando que o tempo é menor, mas foi com o aval do dentista que planejou. Sim, essa etapa já está programada. Então, eu estou aqui diminuindo as etapas disponíveis para agendamento. A secretária, aí claro que vai depender muito da relação com o paciente, né? Se o paciente já sai da primeira consulta com todas as consultas marcadas, ela pode muito bem vir aqui e fazer essa programação. Ou fazer depois, tá, pessoal? Isso não é uma coisa que é obrigatório fixa, né? Isso aí pode ir alterando conforme o andamento do tratamento.
Mas eu sempre vou ter essas etapas aqui paradas no Agendar Planejamento para que eu possa fazer o agendamento das mesmas. Tudo bem? Eu quero mostrar para vocês agora a parte relacionada a atendimento de pacientes. Qual que é a ideia do atendimento? E ele não é necessariamente ligado ao planejamento. Você pode muito bem usar o Personal Plan para usar exclusivamente a parte de atendimento e não necessariamente planejar os casos. Qual que é a ideia do atendimento? Selecionar o paciente que ele vai atender nesse momento, e aí eu estou obrigando o profissional que vai atender a seguir a agenda dele por aqui, só que ele me permite um controle sobre a consulta. Por quê? Porque dentro do módulo de atendimento eu tenho iniciar consulta, onde o dentista inicia, ou seja, já gera uma informação de que a consulta começou, e depois a finalização da consulta. Para a utilização desse módulo, pessoal, uma informação muito importante tem que ser configurada no EasyDental, que é o seguinte: nas tabelas auxiliares, nós temos lá a situação do agendamento, que é o que determina a cor. Vocês precisam, e isso é obrigatório para fazer uso do módulo de atendimento, ter as 3 condições básicas de atendimento, que são: o paciente chegou, o paciente está em atendimento e o paciente já foi atendido. Por quê? Porque quando o dentista iniciar a consulta, automaticamente o agendamento vai mudar para a situação em atendimento. Quando o dentista finalizar a consulta, automaticamente o paciente muda para a condição de atendido. Ou seja, não há necessidade da secretária fazer esse trabalho ou do dentista mesmo ir no EasyDental e mudar o status da agenda. Essa alteração de status vai ser automática. Tudo bem? Então vamos lá, eu tenho 3 pacientes marcados aqui para hoje. Vejam que o Easy está me permitindo atender os pacientes fora de ordem. Por exemplo, eu quero atender o Heitor antes do Carlos. Isso é limitado no programa. Se eu não quero que o dentista faça o atendimento fora da ordem da agenda, eu posso, dentro das permissões do Personal Plan, limitar essa possibilidade. Então ele vai ser obrigado a seguir a agenda conforme estiver disponível aqui para ele. Ele não vai poder simplesmente selecionar um nome e ir atendendo. Tudo bem, pessoal? A sequência é obrigatória. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro paciente aqui da minha agenda é esse Carlos Eduardo Coutinho. Da onde? Novamente, né? Da onde veio essa informação? Da minha agenda. Então aqui vocês estão vendo a agenda do dia 25. Ó. Vou até selecionar a agenda do dia. Então tá aqui a minha agenda do dia 25 com esses 3 pacientes. Voltando aqui para o planejamento. O primeiro momento do Personal Plan no atendimento é iniciar a consulta. Se ele não iniciar a consulta, ele não pode fazer mais nada. Vejam que os outros ícones aqui ficam até bloqueados. Então vamos lá, iniciar consulta. Sim. Então agora eu estou com a consulta em andamento. Se nós olharmos para a agenda do EasyDental agora, vejam que ele já fez a troca da cor do agendamento automaticamente para a situação em atendimento. Vamos continuar agora no Personal Plan. O dentista finalizou as 4 facetas, então eu consigo finalizar as 4 de uma vez só. Outra informação que o dentista pode colocar é uma complementação do histórico. Então, pode ser inclusive que nesta consulta ele não tenha finalizado nenhum procedimento, mas ele tenha executado alguma função. Ele tenha feito a etapa de moldagem, etapa de preparo, etapa de prova, algo que não tenha necessariamente finalizado o procedimento. Então é permitido também preencher o histórico com ou sem a finalização de procedimentos. Marquei as 4 facetas e vou colocar como finalização de intervenção. Deseja finalizar os procedimentos selecionados? Sim. Os 4 procedimentos saíram da lista. Então agora eu só tenho um tratamento de canal pendente. Não vou fazer o canal na consulta de hoje? Finalizar consulta. Existem procedimentos não finalizados. Então ele está dando um alerta, olha, ainda existem procedimentos. Deseja finalizar mesmo sem finalizar os procedimentos? Sim. O paciente saiu da minha lista. Então ele não tem mais, a consulta dele já foi encerrada. Vamos verificar isso no EasyDental. Então, eu vou abrir aqui o paciente primeiro. Então é desse tratamento. Vejam que as 4 facetas já foram colocadas em azul, foram lançadas automaticamente no histórico. Então, trabalha totalmente sincronizado com o EasyDental. Isso, pessoal,
não dá nenhum tipo de problema, por exemplo, relacionado à comissão do dentista. A comissão sai corretamente no dentista que foi finalizado, para quem gera comissões internas através do Easy Dental. A finalização sai no nome do dentista correto, então quanto a isso não se preocupem, tá? O funcionamento é totalmente sincronizado com o Easy Dental. Então agora vamos dar uma olhada na agenda. Vejam que a cor do agendamento mudou para atendido. Ou seja, todo o processo de atendimento desse paciente foi feito através do Personal Plan. É possível, inclusive, que o dentista que vai realizar os atendimentos nem precise necessariamente abrir o Easy Dental. Ele consegue atender simplesmente através do Personal Plan. Ok, pessoal? Então, duas soluções básicas com essa ferramenta. Planejar casos ou simplesmente realizar atendimento de pacientes. Existem alguns outros módulos adicionais, por exemplo, atendimentos ou procedimentos não finalizados. O que isso quer dizer? Existem pacientes em que foram atendidos na minha agenda e os procedimentos que estavam programados não foram finalizados conforme a programação. O que isso quer dizer? Se você atendeu um paciente, o que o Personal Plan entende como um erro? Se você atendeu um paciente numa determinada data, no mínimo você tem que finalizar um procedimento daquele dia ou você tem que fazer uma anotação do histórico. Então ele entende isso como um erro de operação e permite que eu, através daqui, faça esse ajuste. Então esse paciente Bruno Henrique passou em consulta no dia 9/2 e não houve lançamento nenhum no histórico dele. Então eu posso, através do próprio Personal Plan, fazer o lançamento no histórico do paciente. E aí eu finalizo o atendimento. Inclusive, quando o Personal Plan abre, a primeira tela que aparece para vocês, e aqui eu tenho um ícone de alerta para isso, a primeira tela que aparece é exatamente lista de atendimentos e pacientes que não foram ou registrados no histórico ou que não foram finalizados os procedimentos. Então, garantir, né, que todo o atendimento tenha o seu devido registro. Ok, pessoal? Então é isso. O Personal Plan está disponível para testes. Eu vou inclusive colocar na descrição do vídeo, vai ter um link para vocês poderem fazer o download. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.